Os meus sermões foram todos cristocêntricos. Mas esse é o sermão que eu vou pregar pela segunda vez, um pouquinho modificado a pedidos. Um homem normal, no âmbito intelectual, moral e espiritual, ele sabe e sente que há um ser superior, um criador de todas as coisas. E este homem sente a necessidade de reverenciar e prestar um culto de adoração a Deus. Nós lemos lá no Salmo de Davi 42:2, que a sua alma tem sede de Deus, tem sede de Deus. Todos nós, cristãos, creio que participamos deste sentimento de Davi. E nós podemos dizer com ele: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Para quê? Para prestar-lhe culto. Mas o que é culto? Jesus, falando à mulher samaritana, disse: mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu gosto dessa expressão aqui: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. E então, agora podemos perguntar: o que é o culto? O culto é uma adoração a Deus. Ok, está claro isto. Mas por que eu vou adorar a Deus? Adoro a Deus em virtude do que Ele é. Todavia, tudo que eu sei e que os irmãos sabem a respeito de Deus foi o que Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quer dizer que quem quer conhecer a Deus tem que ver Jesus. Mas quem é Jesus? Jesus é o Senhor, é o Deus do Velho Testamento. Desse Deus do Velho Testamento que se encarnou, tornando-se homem, que ressuscitou e hoje está lá nos céus, intercedendo por vocês e por mim. Para quê? Para nos salvar. Segundo Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, nos diz que esse Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele é onipotente, onisciente, Ele é onipresente, Ele é o grande
El Shaddai, o mistério dos mistérios, o Deus de amor. Bom, já que eu sei quem é Deus e quem Ele é, como é que eu posso prestar honra a esse Deus? Como é que eu posso homenagear esse Deus? A única maneira de fazer é prestando-lhe um culto. O problema é que a nossa geração está perdendo o senso do que é Deus e da sua presença. Hoje, a criatura quer assumir o papel do Criador. E então estão dizendo que Deus está dentro de você mesmo. Adore você mesmo. A nossa geração, meus queridos irmãos, está literalmente rejeitando a Deus. É por isso que vemos em nossos cultos a prática de uma adoração que busca o prazer para os seus adoradores, fazendo do culto um espetáculo, um show para agradar aos homens. Ivan Espíndola, no diapositivo seguinte, o púlpito, olha aqui, o púlpito esvaziou-se. Quem está dizendo isto? Ivan Espíndola, de Ávila. O púlpito esvaziou-se e os pastores, que não têm mais mensagem, que fale ao coração do rebanho, gosto de dizer que não são mais pregadores, e sim comunicadores. A tribuna sagrada, isto aqui, ó, está sendo substituída pela plataforma em que se apresentam conjuntos musicais estridentes, alheios à noção do sagrado. Os cultos têm aspecto de quê? De shows. E a mensagem foi sorrateiramente eliminada. E a sobra de quê? De ruído e carência de quê? De verdadeira comunhão. Sabe quem está dizendo isso? Não sou eu. É Ivan Espíndola, um pastor evangélico que foi um ex-presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Os nossos cultos têm se tornado o quê? Um show. Em 1984, nós escrevemos este livro aqui, foi publicado em 1994. Culto e adoração. Eu gasto a minha vida estudando sobre isto. Mas ele foi publicado em 1984. E está fazendo quantos anos? Pastor Derosdet. 30 anos. 30 anos. 30 anos que esse livro aqui foi escrito sobre culto e adoração. E sabe, irmãos, houve uma mudança no culto. Mas uma mudança não para melhor. Não foi para melhor. E nós poderíamos gastar aqui muito tempo analisando as diferentes partes do culto.
Todavia, nós não temos tempo para isto. Pastor Derosdete e o pastor Josué Dantas. Acho que isso aqui foi depois, né, que vocês estiveram lá. E tive um prazer de ser aluno do seu pai, professor Enio. Se meu português não é melhor, não é culpa dele, não. Nós poderíamos gastar muito tempo aqui falando sobre as diferentes partes do culto. Mas, como já disse, não temos tempo para isto. Nós queremos falar sobre um ponto, um setor do culto que está tornando a parte principal da adoração. Eu posso chegar a dizer que 2/3 quase do culto é isto. Sabe qual é? A música. Está cantando demais no nosso culto. E a sua palavra está ficando de lado. Sutilmente, o tipo de música que estamos usando na nossa igreja está mudando a liturgia do culto. Os ouvintes não têm mais paciência de ouvir uma boa pregação, com uma boa doutrina, um bom sermão expositivo. Não tem paciência mais de ficar ouvindo. E querem ficar cantando e ouvindo música e mais música. O pregador, ele não é um pregador, ele é mais um narrador, um comunicador. Falando numa entonação e numa linguagem melosa, para agradar os seus ouvintes, os seus membros. Como adventista, como igreja adventista, será que nós temos uma orientação para a música apropriada para a igreja e para a hora do culto? Porque o culto é o momento mais importante na igreja adventista. Assim nos diz o manual da igreja. E tudo nós estamos enfiando na hora do culto e não há tempo para ouvir a palavra de Deus. Será que nós temos orientação da música para o nosso culto? Na nossa igreja? Temos. Se temos, ótimo. Problema resolvido. Mas não. Não está resolvido o problema. Por quê? Porque nós não seguimos a orientação que temos. Aqui está no manual da igreja, mas eu estou aqui com ele aqui. E eu vou ler para vocês essa edição de 2010. Diz assim, eu vou ler um pouquinho só, não vou ler tudo. Toda melodia, está aí. Toda melodia que partilhe da natureza do jazz, rock, ou formas híbridas, relacionadas ou toda linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais, serão o quê? Evitadas. Serão evitadas o quê? O jazz, o rock ou formas híbridas relacionadas. É isso que está dizendo-nos o manual da igreja. Essa aqui é a orientação da igreja.
E é sobre isso aqui que nós temos que seguir. Não tem outro jeito. Tenho aqui em minhas mãos a lição da escola sabatina. Nós estudamos sobre adoração. E eu tenho certeza que os irmãos leram aqui, mas certamente passaram por cima. Veja aqui na próxima. Na página 73. Na página 73 diz assim: é difícil dizer entre o que está sendo tocado na igreja e o que está sendo tocado como música secular. Então está entre parênteses agora. Porque, francamente, não há diferença. Não sou eu que estou dizendo isto aqui. É o autor desta lição. Ele está dizendo o quê? Que a música que está tocando na igreja hoje, na igreja adventista, ela é de tal maneira que não há diferença na música secular. Isso é doído, mano. A gente sentir isto, ouvir isto, alguém escrever. Chegou o tempo, a nossa igreja não está fazendo diferença da nossa música com as outras músicas que a gente ouve por aí afora. Será que nós não sabemos fazer a diferença entre o sagrado e o profano? Será que nós não sabemos o que é profano vem de baixo e o que é sagrado vem de cima? Que essa música gospel é uma artimanha, é um engodo do diabo. Temos orientação para a nossa igreja sobre a música na igreja? Temos sim. Mas o que estamos fazendo? Eu tenho um livrinho aqui na minha mão. E isso aqui é a orientação que nós temos para a igreja adventista. E eu quero pedir agora a participação de alguns. O Renato aqui. Quero o Renato. Vem cá, Renato. Esse livro aqui, Música na Igreja, Ellen G. White. Música na Igreja. Sua influência na vida do cristão. Página 24. Pega aí, vamos ler aí no meio que está escrito aqui. Leia aqui para mim. Esse aqui? Esse. Não é o cantar forte que é necessário, mas a entonação clara, a pronúncia correta e a expressão vocal distinta. O que está dizendo aqui? Que não é o cantar forte. Pelo contrário, né? Entonação clara. Entonação clara. Tem princípio aqui da música? Aqui são vários princípios aqui. Não cantar forte. Alguns pensam que cantar forte e gritar, etc. Entonação clara, pronúncia correta e expressão vocal distinta. Não é um princípio que nós devemos observar. Irmãos, a lei de Deus está escrita na forma negativa. Só 2 mandamentos na forma positiva, que é o sábado e honrar pai e mãe. Então, os outros todos na forma negativa. Quer dizer, não faça isso, o resto então vocês podem fazer. É isso que quer dizer. E aqui está, não é o cantar forte. Não é cantar forte, não é o gritar, não é esses berrarem. Por que fazer cara feia? Na hora que está cantando, não entendo. Será que melhora a voz? Fazer cara feia aqui na frente para cantar?
E isso nós fazemos. Aqui está dizendo que a gente não pode fazer isto. Se a gente não pode fazer, irmão, pô, rasga isso, joga fora. Para que isto? Não obedecemos. Página 25. Leia aí, irmão. Leia na página 25. Veja que está aí. Pode-se fazer grande aperfeiçoamento no cantar. Pensam alguns que, quanto mais alto cantar, tanto mais música fazem. Barulho, porém, não é música. O bom canto é como a música dos pássaros, suave e melodioso. Olha aí que princípio está aí. Né? Alguns gostam de fazer aquele floreio, né? Inventar moda e fazer isso, aquilo, outro lá na música. Né? Agora já pega as músicas do Inário e muda tudo. Né? Que coisa, a princípio, sabe que isso, não estamos obedecendo, mano. Se não obedece, para que isso? Veja aqui na página 30. Os que fazem do canto uma parte do culto divino devem escolher hinos com música apropriada para a ocasião. Não notas de funeral, porém melodias alegres e todavia solenes. A voz pode e deve ser modulada, suavizada e dominada. Que nem todas as músicas que você pega ali é própria para o culto. E o que tem que ser? Modulada, suavizada, dominada. Obedecemos isso, estamos fazendo isso? Não estamos fazendo isso. Que pena que nós sabemos o que é certo, sabemos o que devemos fazer, mas não praticamos. Vamos ler mais, né? Vamos esperar aí a página 32. Quão impróprias essas vozes agudas, estridentes, para o solene e jubiloso culto de Deus. Desejo tapar os ouvidos ou fugir do lugar, e regozijo-me ao findar o penoso exercício. Isso, olha aqui. Impróprias. Quão impróprias essas vozes agudas, estridentes, para o solene e jubiloso culto. Culto. Aqui não é para exibição teatral. Vai cantar em outro lugar, mas aqui não. Aqui é música suave, melodiosa, não estridente. Culto de Deus não aceita essas músicas. Desejo tapar. Quem é que está falando aqui? É irmã White. Ela diz que tapar os ouvidos. Desejo tapar. Eu estou falando lá da minha igreja, hein? E minha igrejinha não é pequena, não. Desculpa, igrejinha com 4.000 membros. Às vezes, eu vejo, senta ao meu lado, lá um meninozinho, criancinha de 2 anos e pouco, e começam lá na frente a cantar os instrumentos, viu, pastor Derosdete? Né? E lá, o pequenininho lá está com um dedinho no ouvido, mete 2 dedinhos no ouvido. A mãe, filho, não faz não, é feio. E ele está lá, por quê? Por causa do barulho. A música está de mais alta. Esse professor me disse, tem aquela rolinha, aquele negócio, ele põe no ouvido, pronto, resolveu o problema. Na hora que eles começam lá, na hora do culto, no culto, começam a cantar, põe o negócio no ouvido quando ele não gosta da música. Um outro professor, bom professor, ele estava saindo, entrando, disse, mas o senhor chegou tarde? Não, mãe, não é que eu cheguei tarde, é que na hora dessa música eu saio da igreja. Mas, irmãos, para que isto? Deus não se agrada de barulho e desarmonia. O certo lhe é sempre mais aprazível que o errado. E quanto mais perto puder chegar o povo de Deus do canto correto, harmonioso, tanto mais será ele glorificado, a igreja beneficiada e os incrédulos impressionados favoravelmente. O que diz aí a respeito dos incrédulos? Os incrédulos ficam impressionados favoravelmente com o quê? Com o canto correto e
harmonioso. Aqui não tem tudo que a irmã White fala sobre música. Isso aqui é preparado pela divisão sul-americana, e preparou, colecionou os textos que ele quer, mas não tem tudo da irmã White. E seguindo isso aqui, eu tenho aqui comigo. Aqui, esse texto que está aí, está aqui nesse volume. Esse aqui é o volume primeiro da coleção Testemunhos para a Igreja, que foi publicado em 2012. São 9 volumes. Esse primeiro volume aqui foi traduzido, um bom tradutor. Deixa eu ver o nome dele aqui. É o Sérgio Luiz Pagani. Ele traduziu esse primeiro volume, traduziu o segundo volume também, traduziu o 5º volume. O professor Schwantes traduziu o 4º volume. Hélio Graham traduziu o 6º volume, e eu traduzi o 7º. E Hélio Graham traduziu o 8º e o 9º. Eu vou ler aqui na parte. Que parte que está aí? 32. Não, lá. Diz aqui 146. Eu vou ler a continuação, que eles não puseram ali. Diz assim. Vi, etc., o que está aí, e ele termina lá. Veja que foi-me mostrada a ordem, a perfeita ordem do céu. E senti-me arrebatada ao escutar a música perfeita que ali há. Depois de sair da visão, o canto aqui me soou muito áspero e dissonante. E quem traduziu isso aqui é um grande tradutor. Ele traduz muito bem. É tanto que ele traduziu 3 volumes grandes do Espírito de Profecia. Ele diz aqui que é muito áspero e dissonante. Sabe, eu fui buscar no original para ver se ele traduziu bem. Diz aqui que é discordante. É o que está lá no original. Discordante. Depois de sair da visão, o canto aqui onde? Aqui na terra, lá onde ela estava, lá. Aqui, me soou que é muito áspero e discordante. Discordante e dissonante, o que tem? Está aqui, irmãos. Eu estou dizendo isso porque alguém aí vem me criticar falando a respeito de dissonância, que eu não entendia nada de música. Mas isso é bom assim mesmo. É dissonante mesmo que a irmã White está falando, e entenda como você quiser. Vamos ver aqui na página 36. Pode ler a página 36. Veja aqui. Que diz e aí? Quando chegam a uma nota alta, fica impossível ouvir qualquer palavra da congregação em seu canto, nem ouvir outra coisa, a não ser grunhidos parecidos com os que são emitidos por deficientes mentais. Isso aí é terrível, rapaz. Muito. Olha aí, diz aqui o quê? Notas altas. Notas altas. Elas tornam-se incompreensíveis, né? Impossível de ouvir qualquer palavra da congregação do seu canto. E o que diz agora? Nem ouvir outra coisa a não ser grunhidos parecidos com os emitidos. Agora isso aqui o que está aí? Deficientes mentais. Deficientes mentais. Não, isso aqui não é palavra minha não, minha gente. Esses que ficam aí na frente cantando uma altura terrível que não se dá para entender o que está... Parece o quê? Deficientes mentais. E agora? Você gostaria de ser chamado de deficiente mental? Veja outra aqui. Não,
Essa aqui merece ser rasgada também, viu? Porque não é possível, não vamos deixar isso mais. Porque a gente não obedece, estão aí cantando essas músicas numa altura que a gente não entende. Vamos ler a outra? Página 38. Eles gritavam e cantavam suas canções até que se tornavam realmente histéricos. Chamar a gente de histérico. Eles giravam, né? Eles gritavam e cantavam suas canções até que se tornavam realmente histéricos. Não dá tempo para a gente contextuar isso aqui, por que a Ellen White está falando disso aqui. Né? Mas o fato é que eles chegaram a esse ponto. A verdade para esse tempo não necessita disso para conseguir a conversão de pessoas. Uma balbúrdia de barulho fere os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. Uma balbúrdia de barulho fere os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. Quem é que está por detrás disto? Satanás. As forças dos agentes satânicos misturam com alarido e barulho para provocar o quê? Um carnaval. E depois vem dizer que isso é obra do Espírito Santo. Que coisa terrível é isso, não é verdade? Para que está aí? Está aí, a gente não obedece, não aceita, não pratica. Temos orientação? Temos. Por que não seguimos? Página 42. Por essas coisas, os incrédulos são levados a pensar que os adventistas do sétimo dia são um bando de fanáticos. Ainda chamam a gente de fanáticos. Um bando de fanáticos. Por quê? Por causa do tipo de música que nós cantamos. Principalmente é na hora, eu estou preocupado com a hora do culto, com a música que nós usamos no culto. Não é a música corriqueira do dia a dia do adventista, que também deve ser uma boa música, mas eu estou falando da hora do culto, e na hora do culto é que ajunta tudo ali para fazer tudo na hora do culto. É a hora dos artistas se apresentarem. Vamos pular um pouquinho mais agora, vamos para a página 66. A movimentação física no cantar é de pouco proveito. Tudo que de algum modo está ligado ao culto religioso deve ser elevado, solene e impressivo. A movimentação física. Irmãos, ficam fazendo muitos gestos e fazendo isso. Eu ouvi há pouco tempo alguém que veio com a música do Inário cantando, mas ela estava tão dançando que parecia que estava bailando no ar. Gestos, movimentação, é até dizendo que isso aqui é de pouco proveito. Tudo o que de algum modo está ligado ao culto religioso deve ser elevado, solene, impressivo. Oh, que dor de coração dá isso. A gente sabe o que é certo fazer e não faz. Nós temos a orientação. E não obedecemos. Notas ásperas e gesticulações exageradas não são exibidas entre os componentes do coro angelical. O cântico deles não irrita os ouvidos, é suave e melodioso, e ocorre sem esse grande esforço que tenho testemunhado. O coral dos céus, é o que ela está mencionando aqui, é uma música suave, não irrita, é melodiosa e ocorre sem grande esforço. Parece que alguns, quando estão fazendo um esforço para cantar ali, está esgoelando. Não é assim, não é isso que Deus quer. E muito menos também, gente que vem de fora lá para a igreja adventista, está cansado de ouvir essas coisas aí fora, durante a semana inteira, o dia todo, chega aqui na igreja, vai ouvir a mesma música, no mesmo jeito, a mesma altura.
Chega. Tem mais para ler. Mas deixa eu mostrar um bocadinho mais aqui. Se você ler aqui, agora vai ter uma parte nesse livrinho aqui, que é a filosofia adventista do sétimo dia com relação ao White. Isso que eu mostrei para os irmãos aqui é da irmã White, citações da irmã White. Agora aqui é filosofia da Igreja Adventista com respeito à música. Eles vão tirando também várias citações de Ellen G. White e coloca aqui algumas delas repetidas do que nós já mostramos. E depois vem uma outra parte aqui que diz orientações com relação à música. Quer dizer, isso aqui vem através da Conferência Geral, da divisão, mas é a divisão que assumiu e fez isso aqui e está transmitindo para nós. Orientações com relação à música. Aqui está, para a Igreja Adventista do sétimo dia na América do Sul. Isso estão mandando. Recomendações para a Igreja Adventista do sétimo dia. Agora eu vou ler o que está aqui atrás. Não se assuste, irmãos. Olha aqui o que está lendo daqui. Veja aí, irmão, na página 94. Vocês podem acompanhar aí, página 94. E aqui está, entre os itens que devemos ter como orientação, diz o seguinte. Não sou eu que estou falando, mas eu vou ler. As produções musicais das instituições adventistas devem ser paradigmas dos valores musicais da igreja. Paradigmas dos valores musicais para a igreja. Quem faz isso? As instituições adventistas. Instituições? Fora a igreja, né? Colégios. O que mais? Veja o quarto agora. Atenção. Isso é que está dizendo. Atenção e cuidado especial devem ser dados às produções vendidas nas lojas de propriedade da igreja, para que reflitam nossos valores musicais. Nas nossas lojas, atenção e cuidado, irmãos. É a divisão, é a orientação que vem de cima, dizendo para nós, para eles, para a nossa igreja, atenção e cuidado. Devem ser dados às produções vendidas nas lojas da propriedade da igreja, para que reflitam os valores musicais. Eu vou ler o quinto agora. Veja aqui. Isso aqui é pesado. As músicas apresentadas nas rádios e TVs de propriedade da igreja devem o quê? Refletir também nossos valores musicais. Elas possuem influência destacada, formam a cultura musical da igreja e se tornam uma referência musical da igreja para os ouvintes telespectadores. Recomendação da divisão que veio da Conferência Geral, está aqui nesse livrinho, falando que a música nas nossas instituições deve ser um paradigma, que não se deve vender músicas não devidas, impróprias nas nossas lojas de propriedade da igreja, e que a rádio e TVs também devem cuidar com a música. Estamos fazendo isto. É isso que os irmãos veem. É isso que está acontecendo na igreja. Temos orientação do Espírito de Profecia e temos orientação da organização, mas não estamos fazendo nada, irmãos. Isso aqui não tem valor nenhum porque não praticamos. Nós sabemos o que é certo, mas na hora de fazer, não fazemos. Bom, isso foi o que a irmã White falou. Eu quero ver na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Você quer ver? Então abra aqui, Ezequiel, capítulo 44, verso 23. Diz assim: o meu povo
ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Bom, aqui está o princípio, e aqui inclui tudo. Está claro, fazer separação entre o sagrado e o profano. Ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. Discernir entre o imundo e o limpo. Sabemos, nós somos seres inteligentes, sabemos ou não fazer a diferença entre o que é certo e o que é errado, entre o que é bom para a igreja e o que não é bom. Dessa música que está por aí afora, desse evangelho gospel que eu já disse, que é um engodo do diabo, e está dentro da nossa igreja. E aqui está dizendo disso, quem escreveu a nossa lição, que a nossa igreja está de tal maneira que não faz diferença mais entre as outras igrejas. Tem mais uma outra passagem aqui, em Amós. Amós capítulo 3, no capítulo 5, versículo 23. Capítulo 5, 23. Enquanto eu vou ler aqui, vou pedir, irmão, me acha aqui Amós, aqui nessa nova tradução. Amós 5, 23. Aqui diz assim, na minha Bíblia, né? Na minha Bíblia, que me acompanha há mais de muitos anos. Afasta de mim o estrépito. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Ora, o que eu entendo por essa palavra estrépito? Afasta do estrépito. Para aí. Então eu vou ler na linguagem de hoje. Aqui está dizendo o seguinte: parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música das harpas. Mas a harpa é um instrumento tão bonito, né, Dr. Depende do que está tocando, como é que está tocando, né? Afasta de mim o barulho das suas canções. A Bíblia não vai especificar como a irmã White e nós fazemos aqui, mas está claro. O que nós estamos fazendo aqui não se encontrava na igreja. Há muitos que não sabem muito bem, quando fala templo de Jerusalém, no templo, faz isso, faz aquilo. Olha aqui. Não existia música no santuário. Já não estou falando se é desse ou daquele jeito, não. Não existia música no santuário. Não existia música no templo. Não existia música nas sinagogas. Não se cantava nas sinagogas. O problema com o templo é que o templo de Jerusalém, o templo é um complexo. Tinha várias repartições ali. O templo era um complexo muito grande. Tinha os pátios dos gentios, dos estrangeiros, das mulheres. Mas lá no santuário, lá dentro, aquele que Deus deu um modelo lá, não se cantava lá dentro. Nas sinagogas não se cantavam. Espera um pouco, pastor. Vamos com calma. Parece que o senhor está aí fora do... Nós estamos vivendo numa nova era. Nós temos que levar em consideração a cultura, o tempo que nós estamos vivendo hoje. Então, deixa eu perguntar aos irmãos. Que tal
se disséssemos a adventistas europeus que aqui no Brasil nós adoramos a Deus ao som do samba, do frevo, do forró, do pagode, do axé. Será que o adventista europeu vai entender isso? Esses são os verdadeiros ritmos da cultura brasileira. E não o rock, o blues, o jazz, o swing da música gospel, que nós estamos ouvindo e ouvindo por aí afora e dentro da nossa igreja. Cultura, temos que considerar a cultura e o tempo que estamos vivendo. O que você vai fazer com a Bíblia? O que você vai fazer com a Bíblia? O que nós vamos fazer com a Bíblia? Irmãos, essa Bíblia aqui, essa que eu tenho, irmãos, que vocês têm aí, essa Bíblia aqui é milenar. E além de ser milenar, ela ainda é oriental. Cheio de cultura. E agora? Precisa ter equilíbrio. De que maneira? Se a nossa Bíblia está cheia de cultura milenar oriental. E ainda mais, e os livros da irmã White? E os livros de Ellen White, que o ano que vem vão completar 100 anos que ela faleceu. E aqui está cheio de cultura e americana. E alguém vem me dizer, se a irmã White nascesse na África, ela ia escrever isso diferente. Então, vocês estão brincando. Cultura, equilíbrio com cultura, com isso que nós vemos por aí. Irmãos, nada desse negócio de equilíbrio. O Deus que eu adoro, o Deus que esta igreja adventista adora, é independente da cultura, independente do tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O problema, sabe qual que é? O problema é que a igreja quer se tornar como o mundo, quer se tornar como o mundo, com a desculpa de trazer o mundo para dentro da igreja. Mas com isso ela está fazendo o quê? Ela está se mundanizando. Secularizando. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado inevitavelmente o fará parecer menos repelente. Aquele que prefere associar-se aos servos de Satanás, logo deixará de temer o Senhor deles. Quando, no caminho do dever, somos levados à prova, como foi Daniel na corte do rei, podemos estar certos de que Deus nos protegerá. Mas se nos colocamos sob tentação, mais cedo ou mais tarde cairemos. Kenneth Wood, quem foi ele? Diretor do Centro Ellen G. White por 28 anos. Olha aqui o que ele diz. Não sou eu, é ele que está dizendo. É melhor que os não regenerados. Olha isso aí. É melhor que os não regenerados permaneçam fora da igreja. Até quando?
até que se submetam aos princípios da igreja, do que ela, a igreja, se tornar semelhante ao mundo, alistando como membros aqueles que desejam trazer suas normas, seus costumes e seus gostos para dentro da igreja. É melhor que fique lá fora. Para trazer os de fora para cá, você se mete essa música aí no meio. E o que ele está dizendo aí? Que eles fiquem lá fora até que eles realmente se convertam, depois vêm para a igreja. Por quê? Porque se eles vêm para cá com toda essa bagagem que estão trazendo lá de fora para cá, e nós estamos fazendo isso aí, aceitamos, daqui a um bocadinho a igreja, é isso mesmo. Não faz diferença entre uma igreja e outra. Ted Wilson, o presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele falando para a América do Sul, ele disse o seguinte, isso aí foi por ocasião dessa semana aí de jejum e oração. Ele diz o seguinte: o avanço do mundanismo em muitas de nossas igrejas é alarmante. É alarmante. O quê? O mundo entrando na igreja. Nós devemos ter equilíbrio. É verdade. Mas equilíbrio em quê? Equilíbrio entre o sacro e o profano. Equilíbrio entre o assim diz o Senhor e o coração enganoso do homem. Que comunhão existe entre as trevas e a luz? Equilíbrio entre as nossas convicções pessoais e a orientação divina? Irmãos, salvação não é questão de equilíbrio. Salvação é uma questão de fé e santificação. O que é que nós devemos fazer então, depois de tudo que nós falamos aqui e apresentamos e mostramos aqui? A canção diz, sabe, irmão, o que vai acontecer? Vocês vão sair aqui e vão esquecer tudo que eu falei, só vão lembrar que eu rasguei os livros. Eu sei disso. E depois vai ficar condenando por aí afora. Moisés, quando desceu lá do Monte Sinai com as tábuas da lei, e ele quando chegou lá perto, o que o povo estava fazendo? Adorando o bezerro. Qual foi a atitude de Moisés? O que ele pegou aquelas tábuas, o que ele fez? Jogou no chão e quebrou as tábuas dos mandamentos de Deus. Ele ficou tão angustiado, tão irado, uma ira santa, que ele jogou aqui no chão e quebrou todas as pedras. Quebrou os mandamentos, as pedras, meu irmão. E o que Deus fez com ele? Moisés, não se preocupe, Moisés. Sobe aqui, vem cá, traga outras pedras. E Deus escreveu outra vez os 10 mandamentos. Moisés, faça isto. E ele fez. E aquele povo que estava ali embaixo, que levou a ira de Moisés, quebraram as tábuas da lei de Deus. Somente 2 entraram na terra prometida. E Moisés está nos céus hoje. Diante de tudo isso que nós falamos aqui com os irmãos, o que nós temos que fazer? Não tem dúvida, eu sei fazer, dizer e sei. Mas eu vou deixar que a irmã White fala o que nós temos que fazer. E eu acho que ela está certíssima. E foi por Deus que ela falou isso. Isso, vem cá você, meu secretário. Isso, vem cá.
Segura aí para a gente. Você quer que eu leia? Você vai ler aqui. Olha aqui. É o capítulo inteiro. Por isso não dizer que eu tirei do contexto. É o capítulo inteiro que a irmã White está falando sobre música, vários fatores que afetam a música, como é que um programa de cântico deve ser dirigido, a atração da voz humana, o coral de congregação cantando, como se aproximar os serviços de som, a música, o valor aceitar a música como uma ajuda, etc., as qualidades da boa música, e vem mostrando, e depois ela fala aqui sobre a música de mau uso. E ele vai ler para nós aqui o que ela diz a respeito disso. Em inglês? Problema seu. O senhor traduz. There is a work to be done in clearing away the rubbish which has been brought in the church. Agora traduz. Traduz agora. Vamos traduzir. Então, me ajuda aqui. There is a work to be done. Há uma obra a ser feita. Em Clareza? Em limpar, Em limpar o em caminho. clarificar, em limpar o caminho de rubbish. Rubbish. I Rubbish. don't know. Não sabe o que é essa palavra? Rubbish. Essa é uma palavra em inglês usada no tempo da irmã White para lixo. Lixo. Hoje se usa a palavra trash. Trash. Né? Mas a irmã White usou a palavra rubbish, o qual deve ser tirar esse lixo que foi Que entrou dentro da que igreja. entrou dentro da igreja. Então, corrige lá no seu conflito, no seu evangelismo, na página 512. O que nós temos que fazer? Tirar o quê? Lixo de dentro da igreja. Que entrou dentro da igreja. O que é esse lixo aqui? Que lixo é esse que ela está falando? Música. É que música. Música na igreja. Irmãos, isso é um lixo. O que nós podemos resolver o problema da igreja é tirar esse lixo da igreja. Obrigado. Eu fiz questão de trazer ele no original aqui, porque não é possível. Nós não podemos esconder isso, tirar o lixo que está dentro da igreja. Não sou eu que estou dizendo, quem está chamando esse tipo de música que temos aí. Mas no tempo de uma White, já, meu irmão, o jazz já começou lá no tempo de uma White, já tinha conhecimento disso. E isso vem crescendo e aumentando mais até chegar ao ponto que nós estamos hoje, que é realmente o lixo. Nós temos que tirar da igreja. Quem é que deve tirar esse lixo de dentro da igreja? Eu podia responder. Eu tenho condições para isso e vivência para isso. Porque eu quase nasci na igreja. Em 1945, eu fui batizado. Nessa igreja, eu fui batizado em 1945 pelo pastor João Bem, aquele que comprou o UNASP. Ele que me batizou. De 45 para cá, 70 anos. 70 anos que eu estou vendo o histórico, o caminhar da igreja adventista. E eu me sinto muito chocado, irmãos, pelo que eu estou vendo dentro da igreja. E eu queria que os nossos irmãos, que a igreja acordasse. E eu vou ler aqui, eu podia resolver isso. Eu podia dar orientação, mas eu vou deixar aqui que alguém fale em meu lugar. Se quiser achar ruim, ache ruim com ele. O nome dele é esse mesmo aí, Kenneth Wood. 28 anos lá no White State. Ele diz o seguinte: tornar-se-á a música do mundo a música da igreja? Ele faz essa pergunta. Ele está perguntando: tornar-se-á a música do mundo
a música da igreja? E ele mesmo responde. É ele que responde, não sou eu não. Ele diz assim: a resposta cabe aos responsáveis pela liderança da igreja. A resposta cabe a quem? Quem é o responsável? A liderança da igreja. Deixa eu ver aqui. A resposta cabe aos responsáveis pela liderança da igreja nestes tempos solenes. E aos que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Quem é que é o responsável para fazer essa limpeza, tirar o lixo da igreja? Quem é? Liderança da igreja. Quem é a liderança da igreja? É a conferência geral, é a divisão, é a união social. Não, irmãos. A organização é da igreja. Não é a igreja que é da organização, não. A organização é da igreja. E quem é que tem que fazer limpeza da igreja? É a sua liderança. Esse aqui é um parênteses que não estava no script, mas vou dizer. A reforma, nunca, reforma alguma, vem de cima para baixo. Entenderam o que eu quero dizer? É a liderança da igreja. E o que nós temos que fazer? Acordar. Acorda, irmãos. Não vamos permitir que a igreja nossa, essa igreja que eu amo de coração, que eu dei a vida por ela, siga o caminho que está seguindo. E mais do que ninguém, nem vocês todos juntos aqui e o mundo todo junto, tem mais capacidade do que o diabo saber a maneira como desviar esta igreja do seu caminho. É a música. Ele é o maestro de tudo isso. E ele sabe que é a maneira fácil de entrar na igreja adventista, e ele está dando gargalhada hoje, é através da música. E nós estamos dormindo em berços plácidos. É assim, que pena. Acorda, irmãos. Vamos acordar. O Senhor declara a cada ministro: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por vigia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio de seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio de seu caminho, livraste a tua alma. Ezequiel capítulo 33, versos 7 a 9. As palavras do profeta declaram a solene responsabilidade dos que são designados como guardas da Igreja de Deus, despenseiros dos ministérios de Deus. Devem ser vigias sobre os muros de Sião, para fazer soar o toque de alarme à aproximação do inimigo. Pessoas estão em perigo de cair sob a tentação e perecerão, a menos que os ministros de Deus sejam fiéis ao seu encargo. Se por qualquer razão seu senso espiritual se torna tão embotado que são incapazes de discernir o perigo, e por deixarem de dar advertência ao povo perecer, Deus requererá de sua mão o sangue dos que se perderam. Senhor nosso Deus, tenha misericórdia de nós. Olha para a nossa igreja.
Ajuda, Senhor Deus, que possamos despertar antes que seja tarde demais. Que nós temos que fazer hoje o que deve ser feito para não chorar amanhã. Que a nossa música no culto seja para a tua honra e para a tua glória. Perdoa-nos, Senhor, se não temos feito o melhor com a nossa música no culto, para te adorar em espírito e em verdade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.